É uma questão que a gente já está cansado de ouvir, todo mundo sabe, né, e todo mundo já reverbera, e vocês vão talvez dizer mais uma vez essa questão vindo à baila, mas eu acho que ela, nesse momento, faz muito sentido, que é, de novo, discutir a nossa DR favorita, que é a relação Estado-sociedade civil. Então, esse momento, né, um momento de... A gente, por mais que tenha uma discussão já, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista operacional e da vida real, de como a gente tem atuado, né, na esfera pública e também na esfera pública mais geral, mas, né, do ponto de vista estatal, do ponto de vista da sociedade civil, que a gente não trabalha mais né, em cima de uma lógica de contraposição, que agora a discussão é toda, né, já há bastante tempo, é uma discussão sobre interdependência, sobre autonomia, que é uma autonomia relativa das duas esferas, de como é que a gente aumenta essas interrelações, essas interconexões, as percepções ainda que o Estado tem sobre, né, o Estado também não como agente monolítico, né, como são várias, a gente tem várias dimensões aí no meio do caminho, mas o Estado, estou fazendo uma simplificação aqui para facilitar, o Estado tem percepções sobre as OSCs, e as OSCs têm percepções ainda sobre o Estado muito arraigadas em algumas questões. E uma das primeiras questões que eu queria trazer, um dos primeiros pontos que eu queria trazer é exatamente esse. Em que medida essas percepções afetam e impactam as possibilidades de fortalecimento e de sustentabilidade das OSCs. Então, acho que tem questões de fundo aí que a gente precisa tratar. Isso me leva para o meu segundo ponto, que é uma discussão um pouco mais operacional, vamos colocar assim, menos filosófica do que a primeira, um pouco mais operacional, que é ligada a quais são os aprimoramentos e os aperfeiçoamentos possíveis na própria atuação das OSCs. E aí eu acho que a gente tem aqui duas questões. Assim. Um primeiro caminho é entender que qualquer ator executando um projeto, implementando uma política, fazendo uma ação coletiva de maneira geral, se depara com uma série de dificuldades, uma série de questões que tem a ver não só, né, com quando uma OSC vai implementar um projeto, mas também quando o poder público vai implementar uma política pública. Então, a minha experiência é muito mais larga na implementação de políticas públicas do ponto de vista federal do que do ponto de vista do terceiro setor. O Panuzzi foi bastante gentil aqui em dizer que eu tinha uma larga experiência no terceiro setor. Não tenho, eu sou uma novata, por isso que peço a ajuda de vocês, inclusive, para conseguir entender melhor quais são as questões aqui no meio do caminho. Então, estou sendo super ousada em trazer essas questões, essas provocações aqui. Mas eu acho que assim, vejo uma relação muito forte entre desafios que são enfrentados pelo próprio Estado na implementação de políticas públicas e também na execução de projetos dentro do campo das OSCs. Então, sobreposição, questões de articulação, integração de política, integração de projetos, integração de temas, orientação de recursos. Então, tem uma série de questões que a gente precisa. A gente já tem uma agenda de aperfeiçoamento em curso, não só dentro de cada uma das organizações, mas também o GIF é um espaço que tem feito esse debate de forma bastante apropriada. Mas eu acho que a gente ainda tem reflexões a ser feitas em relação a isso. E uma segunda questão é em que medida que aí eu acho também dialoga um pouco com o que o Panuzzi falou, assim, em que medida essas avaliações de desempenho, de monitoramento, né, avaliações mesmo da atuação das OSCs conseguem extrapolar as fronteiras do próprio campo do terceiro setor. Então, assim, em que medida a gente consegue jogar essa informação, a crença no desempenho do setor, ela tem que ultrapassar as fronteiras do próprio setor, ela tem que chegar na sociedade de maneira mais ampla, tem que chegar no poder público, tem que chegar na iniciativa privada também de forma mais geral. Então, assim, de que maneira a gente consegue ultrapassar esses horizontes?